Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus, esse nosso encontro para estudo semanal. E antes de iniciarmos, então, convido a todos aqueles que se sintam à vontade a fechar os olhos, serenar por um instante e agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade da reflexão e do aprendizado tão importante para nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então estamos na 13ª aula, cujo tema é interrogar os espíritos. Então, vamos falar sobre perguntas para os espíritos, perguntas que podem vir durante um trabalho, uma reunião mediúnica, perguntas que foram muito utilizadas por Kardec, por exemplo, para trazer a codificação para nós. E vamos então explorar um pouco deste tema hoje. Aqui é a bibliografia da aula, para quem quiser ler mais, ver em detalhes. Aqui é sempre uma pincelada de todo o assunto, então tirem foto da tela. O Livro dos Médiuns, capítulo 26, vai ser principalmente a base da aula de hoje, mas com alguns complementos de outros livros da codificação, então o Céu e o Inferno, capítulo 11, o Evangelho e sempre outros livros aí complementares para o nosso conhecimento, para o nosso estudo. Lá no Google Sala de Aula já está lá o texto da aula, vídeos complementares, tem um material bem interessante, bem rico, bem detalhado para todos nós ali entrar mais a fundo no tema. E já então, iniciando de fato a aula, nesse capítulo do Livro dos Médiuns, a primeira parte ali do capítulo é uma introdução sobre esse tema das perguntas que se podem fazer aos espíritos, e é uma introdução bem rica porque dá um direcionamento do que pode, do que não pode ser feito. E é trazido para nós que as perguntas que nós fazemos aos espíritos, elas têm uma forma de serem feitas, e essa forma ela está relacionada a alguns pontos. Então, a clareza das perguntas, a precisão das perguntas. Então, quando nós estamos nos comunicando com o plano espiritual, nos comunicando com os espíritos, é como se nós estivéssemos nos comunicando com alguém encarnado. E para ter um bom relacionamento, para evitar maus entendidos, toda a nossa comunicação, ela deve ser de forma clara e de forma precisa, forma objetiva, para que o entendimento seja facilitado e a resposta seja de acordo com aquilo que realmente precisamos ou desejamos saber naquele momento. Deve ser num formato simples, então não há necessidade de utilizar palavras rebuscadas ou palavras difíceis que nem sempre estão no nosso vocabulário, né? Se estivermos utilizando palavras que são difíceis para nós, fica ainda mais difícil colocar a nossa ideia realmente em prática, em palavras. Então, pode ser sim uma comunicação simples com método. Então, método, eles nos trazem que não devemos evitar ficar perguntando por perguntar ou perguntar sem seguir uma linha de raciocínio. Então, a pergunta aos espíritos deve sempre ter um objetivo. Eu gostaria de entender determinado assunto, eu gostaria de ter determinada resposta, e fazer as perguntas com um método que, de fato, caminhe para essa conclusão, para esse objetivo. E, por isso, pensando nesse método, nessa clareza, nas palavras que vão ser utilizadas, o ideal é que tenha uma ordem essas perguntas, mas que elas principalmente sejam preparadas previamente.
Então, uma reunião séria que vai ter essa questão do questionamentos, o ideal é que seja preparada antes, né? Que tenha de fato ali um objetivo. Isso em relação à forma, mas também em relação ao fundo das perguntas. E o fundo são basicamente dois itens: a natureza da pergunta, então, que é aquele objetivo mesmo, o tipo da pergunta, qual área do conhecimento é essa pergunta e a utilidade, se é uma pergunta útil ou não. E se tivermos dúvidas sobre utilidade, utilidade normalmente é relacionada com o bem. Então, se nós temos uma ação ou estamos fazendo um questionamento que ele vai trazer algo de bom para nós ou para a sociedade, para a humanidade, não vai prejudicar o próximo, então provavelmente esse questionamento ele é útil e ele é válido. Mas para nós entendermos um pouco essa questão do fundo, da natureza e da utilidade da comunicação com os espíritos, dos questionamentos, eu trouxe um vídeo aqui. O vídeo ele traz uma questão da rainha da Inglaterra. Não sei se vocês viram, mas alguns dias atrás, um jornal colocou que a rainha tinha falecido. Isso é uma notícia errada, ela está viva, está bem. Mas o jornal se confundiu e aí acabou virando uma série de piadas assim na internet por conta desse fato. E aí o vídeo traz essa temática, mas vamos assistir, é um vídeo de 4 minutos, mas no final nós voltamos e vamos fazer uma reflexão em cima do que for dito. Ele vai falando e eu vou psicografando. Bom, entendi, mas como é que vocês fazem para descobrir que espírito está falando? No princípio de tudo, você tem que ter bastante estudo, né? Assim, no meu caso, eu sinto a presença, eu fecho os olhos, eu começo a me concentrar. Meu Deus do céu! O que houve? Caraca, não vai acreditar o que eu vi agora aqui que eu recebi. O que aconteceu? A rainha morreu. Que rainha? Ó, que rainha? A rainha que importa, a rainha da Inglaterra. Mentira. O povo dizendo que ela não vai morrer nunca, né? Meu filho, a lei natural. A lei natural da vida, né? A realeza escapa disso não. A gente nasce e depois volta pro plano espiritual, é assim. Naldo, você está esperando o quê? Pra morrer? Não, para pegar um papel, uma caneta aí, meu Deus. Mas pra quê? Pra psicografar, você não é médium? Sou médium, mas vou psicografar o quê? Meu Deus, uma mensagem da rainha. Ela acabou de desencarnar, a gente pode evocar o espírito dela aqui. Já pensou? Uma mensagem da rainha Elizabeth. Tá maluco? Psicografar aqui no meio do restaurante? Tá aí. Imagina a repercussão que vai ter isso, meu Deus. Você é um médiozinho qualquer que não é ninguém, de repente me vem com uma mensagem da rainha Elizabeth. Olha como é que a gente ia ficar importante, que eu posso ser seu assessor. Menino, eles iam chamar a gente para visitar o Palácio de Buckingham. Eu ia brincar com os cachorros da rainha. Imagina o banheiro daquele palácio. Vai ser um xixi daquela vaso da rainha. Mas ela acabou de desencarnar, criatura. E daí? Kardec e os amigos dele não foram lá evocar o espírito daquele companheiro deles lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? No velório do homem já estavam lá evocando. Tem no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, o Sanson. Mas aquilo foi pra estudo, não foi pra passear no Palácio de Buckingham. Tá, Naldo, você se prende muito a detalhes, bicho. Daí, estudo, palácio, tudo a mesma coisa. Olha só, ou a gente faz isso, ou alguém vai fazer na nossa frente. Porque você sabe que existe um monte de médium, aproveitador, que não pode morrer uma celebridade, que ele já faz uma mensagem, já psicografa uma coisa. Exatamente, entendeu? Só que diferente deles, eu sou um médium sério. Então, ela é uma rainha séria, você é um médium sério. Ela tem que ser uma rainha séria também, porque ela tá, não sei, 300 anos de rainha, e tem que ser uma rainha muito séria. Comprometida com aquela coroa, aquele trono que ela esquentava com a sua blusão real. Deu match, vocês dois. Bochecha sem Claudinho, Chico sem Emmanuel, você sem Elizabeth. Eu não vou fazer isso, eu tenho princípios. Naldo, você tem noção de quanto que eles iam pagar por uma mensagem da rainha? Coisa de papo de 1 milhão, bicho. E daí? Deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo vale mais do que $1 milhão. De dólares? Não, querido. De libras. 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 Queen, come on, Queen. Come here. Psicorite aqui, uma coisinha.
Come on, do heaven, ou do hell, não sei pra onde foi. Queen, Dona Queen, pelo amor de Deus. Cala a boca, Sandro. Você tá me atrapalhando. Eu tô ajudando, eu tô aqui evocando, credo. Eu evoco você que fica evocado. Chato pra cá. Ih, gente. Isso é Queen. Cadê Queen? Ih, tá fazendo um testamento. Ah, meu Deus. Não grita, você vai espantar. Ó, aí, perdi a conexão. Vai acreditar que eu acabei de te receber aqui. O quê? A rainha não morreu. Como assim não morreu? Era fake news, o jornal tá pedindo desculpa, porque foi uma notícia errada que eles deram. Ela não morreu, está ótima. Inclusive, tá muito bem, tá fazendo até crossfit. Cheia de saúde. Ela não desencarnou? Não, está viva, cheia de saúde, correndo com seus cãozinhos lá pelo jardim dela, Garden, sei lá como chama. Mas, gente, se ela não morreu, com quem que eu tava falando, então? Ué, evoque uma pedra e ela te responderá. Você acha que não tem fake no spiritual plan? Eu também quero fã, meu bem. Pois é, pessoal, invoque uma pedra e ela te responderá. E aqui nós podemos observar aí, brincadeiras à parte, 1 milhão de libras. Brincadeiras à parte, nós podemos observar que a natureza, a utilidade das perguntas, elas fazem toda a diferença. Então, ali, como existia um motivo fútil, um motivo materialista por trás, vêm os espíritos brincalhões, zombeteiros e vão responder. Então, temos que tomar cuidado com o tipo de pergunta, o momento, porque poderemos ser enganados. E eles dão um exemplo de Sanson, que fala, mas o Kardec no próprio velório já estava evocando e conversando, mas era com um propósito sério de estudo, né? E isso nos faz voltar para uma aula que já tivemos, que é a aula da escala espírita, que nós temos a divisão dos espíritos de acordo com a sua evolução moral. E nós temos primeira, segunda e terceira ordem e a divisão por classes. E é assim, se nós aqui na Terra tivemos um comportamento, tivemos um aprendizado, quando nós desencarnamos, nós vamos desencarnar e permanecer da mesma forma. Ninguém vai virar um anjo, um santo, da noite para o dia. Então, existem espíritos evoluídos, sim, com bastante conhecimento, sim. Existem espíritos que ainda não têm todo o conhecimento. E é nisso que nós temos que lembrar e tomar cuidado. Não é porque estamos falando com um plano espiritual que aquilo necessariamente é uma verdade absoluta. Temos que passar tudo pelo crivo da razão. E é bem comentado o caso da 7ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios, que são aqueles espíritos que normalmente não têm a humildade de falar eu não sei. E é muito sutil essa questão dos questionamentos, porque se nós começamos a perguntar, o pseudo-sábio, ele vai tender a nos dar uma resposta, mesmo que seja uma resposta errada. Então, por isso que vale muito o estudo, a sutileza, a clareza na comunicação, para não realmente cairmos nas pegadinhas aí dos espíritos, né? Continuando, na introdução ainda, pergunta se podemos fazer perguntas para os espíritos. E do que já estamos vendo até agora, já é possível observar que sim, podemos fazer perguntas aos espíritos. Mas aqui chama a atenção porque no livro dos médiuns fala que pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. E isso é um erro. Então, na verdade, nós, além de termos a opção, a liberdade de fazer perguntas, nós podemos fazer sim isso de forma ativa, porque o plano espiritual, o objetivo das comunicações com o plano espiritual, um dos objetivos também é o nosso aprendizado, também é
a nossa evolução, que nós tenhamos mais conhecimento, que nós tenhamos consolo, que nós tenhamos ajuda, né? Então, sim, nós podemos de forma ativa, inclusive, perguntar coisas para os espíritos. E o final da introdução fala assim, né, que quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Então, assim, com essa introdução, esses termos, essa orientação geral, nós já poderíamos encerrar a aula e já teríamos uma boa ideia do que pode ou não pode ser perguntado. Então, eu tenho que fazer uma pergunta que me traga algo de bom para a humanidade ou para mim, que não prejudique o próximo, que tenha de fato uma utilidade. Eu tenho que fazer isso de forma clara. Eu preciso prestar atenção na forma como eu estou perguntando para não ser lubridiado de repente. Mas, aí continua, né? Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Então, assim, devido à nossa pouca experiência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes, eles vão continuar o capítulo para nos dar exemplos e ficar realmente claro aquilo que podemos e aquilo que não devemos perguntar ou falar com os espíritos, que não é recomendado. E então a continuidade da aula agora vai ser sobre os exemplos trazidos aí, né, do que pode e do que não pode. Então, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, e tem uma questão que fala assim: basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Então, eu vou fazer uma pergunta que ela é séria, que ela tem um objetivo, não é uma brincadeira, e então eu vou ter com certeza uma resposta séria? E fala que não, isso depende do espírito que responde, como nós já vimos anteriormente, até relacionado com as classes dos espíritos. Mais uma pergunta séria não afasta os espíritos que são levianos? E a resposta é que não. Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Então, não basta nós formularmos uma pergunta séria, isso é importante sim, mas o nosso caráter é que vai atrair ou repelir espíritos que estejam a fim de fazer um trabalho correto, um trabalho sério, ou aqueles espíritos que são levianos e que estão ali querendo realmente brincar conosco, tá? E que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração, um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa. Então, aquelas pessoas que acham que é brincadeira, que perguntam a qualquer hora, que não têm preparo ou que querem saber questões muito particulares, querem saber questões para terem benefícios, de repente benefícios em relação a outras pessoas, inclusive, e o que devemos pensar? E a resposta ela é bem interessante, ela é bem preocupante, inclusive, porque fala que essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que do mesmo modo que elas, então os iguais se atraem, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Então, ficam felizes quando conseguem ali mistificar o médium ou mistificar mesmo as outras pessoas que estão recebendo a mensagem através do médium. Porque o médium vai atrair ou repelir os bons espíritos, o médium é o primeiro filtro ali de qualquer comunicação que venha do plano espiritual.
Ele tem o poder de decidir se vai passar adiante ou não essa mensagem, mas independente disso, as pessoas que estiverem ouvindo a mensagem ou lendo uma psicografia, as formas de mediunidade que já conhecemos, essas pessoas também são responsáveis pelo que estão ouvindo, por passar tudo pela razão e talvez compartilhar ou não com outras pessoas essas notícias do plano espiritual. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não querem ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? E por ambas as causas, eles nos respondem. Então, muitas vezes, o espírito não sabe, não quer, ou ele não tem, às vezes, autorização mesmo de nos revelar algumas coisas. Talvez porque não seja o momento, talvez porque não tenhamos um conhecimento prévio para que aquela revelação faça sentido. Então, por ambas as causas. E se nós insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo? E aí eles falam, não. Um espírito sério, que você pergunta algo e por algum motivo ele não te responde, é não e pronto. Mas aí volta o nosso cuidado. Se nós vamos insistir, insistir, insistir e recebermos uma resposta, opa, talvez não seja uma resposta correta. Talvez não seja mais aquele espírito que inicialmente estávamos nos comunicando. Talvez seja alguém querendo só brincar conosco, nos mistificar. Então, esse é sempre o cuidado, a atenção, quando fazemos alguma comunicação com o plano espiritual, tá? Perguntas sobre o futuro. E isso aqui deve ser bem comum, já acho que vocês já devem ter visto. Até algumas pessoas que oferecem esse serviço de deixa eu ler a sua sorte, deixa eu ver o seu futuro. E nós muitas vezes também temos a curiosidade de saber, mas se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, ou se eu devo tomar esse ou aquele caminho, e gera uma curiosidade. Via de regra, nós não temos autorização para saber o futuro. Os espíritos superiores, eles têm uma visão do todo. É como se eles conseguissem ver de cima uma situação e aí eles conseguem perceber mais detalhes que geralmente quem está dentro da situação ali naquele momento não consegue perceber todos os pontos de vista. E os espíritos superiores também, por sua sabedoria e por suas experiências, muitas vezes eles já sabem que se você vai tomar tal caminho, vai tomar tal decisão, a tendência é que você se dê bem ou que você não se dê bem, que você tenha um débito. Mas, de qualquer forma, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, quando encarnamos, nós já viemos com algumas linhas gerais da nossa encarnação, algumas provas principais pelas quais vamos passar, algumas pessoas principais que vamos ter ali um relacionamento mais próximo, até por conta de vivências passadas, mas o livre-arbítrio sempre vai nos permitir transformar o nosso futuro. Se de repente eu preciso passar por uma prova muito difícil, mas eu me melhoro, eu cuido da minha saúde, eu faço de tudo para superar aquilo de forma brilhante, talvez eu possa encurtar a minha prova. Então o futuro ele acaba sendo muito relativo e se não é revelado é por conta da sabedoria divina. E muito importante, se o homem conhecesse o futuro, se descuidaria do presente. Se a gente imagina se a gente ficasse sabendo de algo grandioso do nosso futuro, será que hoje nós nos dedicaríamos a um trabalho, por exemplo? Ou se nós ficássemos sabendo de algo muito triste no nosso futuro, como que nós iríamos lidar com tudo isso? E o importante
mesmo é trabalhar no presente para construirmos a nossa evolução moral. Mas vocês podem me falar assim: ah, mas olha, tudo bem, eu entendo, mas eu tenho pressentimentos, ou eu conheço pessoas que sonharam, que tiveram sensações e essas coisas elas aconteceram. Eu tenho intuição, e tudo isso é verdade, tudo isso acontece, esses pressentimentos, essas intuições, mas não no sentido de realmente revelar o futuro de forma completa, mas muitas vezes são os nossos amigos espirituais nos dando instruções, nos dando dicas, dicas realmente para nos auxiliar. Alguns espíritos superiores, novamente, eles podem pressentir algumas coisas. Nós temos até conhecimento de alguns que já sabiam ali o momento do seu desencarne, que estava se aproximando, mas é porque são espíritos que conseguem lidar com essa situação e entendem muito bem e sabem que a passagem ela é muito tranquila. De qualquer forma, temos sempre que tomar cuidado com mensagens que trazem datas fixadas, por exemplo, ou data limite, porque tudo isso indica mensagens que são mistificadas, que não são verdadeiras. Não existe muito essa questão de datas no espiritismo, tá? E a perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Sobre as existências passadas, então, da mesma forma que nos gera a curiosidade do futuro, muitas vezes também nos gera curiosidade de existências passadas. Mas o que eu fui? Eu era homem? Eu era mulher? Eu morava no Brasil? Quantos filhos eu tinha? Ou eu não tinha filhos? Qual era a minha profissão? E nós já sabemos que quando encarnamos, tudo isso é esquecido, todos esses detalhes, eles são esquecidos, existe o véu do esquecimento. E por que ele existe? Será que não é mais fácil eu lembrar tudo que eu fui, tudo que eu fiz? Não, porque se eu lembrar, aí eu corrijo agora. Mas na verdade não, né? Na verdade, as existências passadas podem nos gerar, inclusive, muitos constrangimentos, muitas tristezas. Nós não sabemos o que fizemos. Espíritos perfeitos nós não somos, porque se fôssemos, não estaríamos aqui. Então, com certeza, fizemos algumas coisas não muito agradáveis. Ou talvez as pessoas ao nosso redor também não tenham feito coisas muito agradáveis para nós. Então, esse véu do esquecimento, ele nos ajuda realmente a continuar a nossa caminhada sem nos apegar a culpas do passado, a problemas do passado. Tem também um vídeo que fala sobre esse assunto. E vamos assistir aqui.
Então é isso, nós trazemos das vidas passadas a, a, a nossa moral mesmo, né? Os nossos conhecimentos, e mesmo que não lembremos o que fomos, o, a nossa forma de ser, ela fica gravada. Então, se nós fizermos ativamente o exercício do conhece-te a ti mesmo, nós vamos perceber os nossos vícios, os nossos erros, nós vamos observar também aquilo que temos de bom, aquilo que temos de habilidade, e tudo isso basta para que nós nos melhoremos, busquemos atividades para evoluir e assim por diante. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos em que nós predominaram. E aí fala, não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então, as experiências que passamos hoje já nos traz algumas informações, alguma ideia geral do que fomos. E é aquilo, o passado, ele serve de aprendizado, mas não podemos ficar apegados a ele. O presente é o momento que vai nos fazer construir um melhor futuro. Então, a centralização dos nossos esforços deve ser no momento atual. Sobre interesses morais e materiais, e uma série de perguntas. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? E, por último, se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poderia pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Então, de forma geral, assuntos assuntos materiais, assuntos de herança, assuntos de negócio, normalmente não são respondidos pelos espíritos. Inclusive, é falado que muitas vezes o espírito já não tem mais aquela noção, aquela consciência plena daquilo que ele deixou. E ainda mais, ele se vê livre da matéria que, querendo ou não, era um peso para ele. E ele acaba se afastando, não tem mais interesse nesses assuntos. Né? E em relação a conselhos privados, conselhos muito particulares, de coisas muito realmente pessoais, geralmente os espíritos também não vão ajudar. Mas se é algo que ali a pessoa realmente ela quer entender, ela quer saber de forma útil, de forma válida, assim, porque ela realmente precisa de um conselho, porque ela realmente está tentando fazer algo de bom, então pode sim pedir esses conselhos, pedir ajuda, tudo isso vem, né? Tudo isso é respondido sim. Mas tomar cuidado porque às vezes nós queremos saber de assuntos muito particulares, se um emprego vai dar certo, se um namoro vai dar certo, se um negócio vai dar certo, e esse tipo de questionamento geralmente não é respondido. Sobre a sorte dos espíritos, então aqui o questionamento se nós podemos saber como estão os espíritos no plano espiritual. E nós já sabemos que sim, é possível saber a sorte deles, inclusive temos muitas comunicações que eles vêm nos falando sobre suas experiências, vêm deixando mensagens para a família, vêm falando da sua situação atual,
Ah, poxa, quando eu desencarnei, eu passei por uma dificuldade muito grande, eu me senti perdido, eu tinha muitas dores, mas hoje eu já estou melhor, hoje eu acompanho um grupo, hoje eu tenho uma moradia. Então, isso geralmente nós podemos saber. E aqui, como curiosidade, eu trouxe essa notícia antiga já de uma história de Chico, né, de Chico Xavier, que ele psicografou uma carta de uma pessoa, de um moço, né, que havia desencarnado e o amigo estava sendo julgado como assassino da pessoa. E aí ele veio esclarecendo que na verdade ele estava bem, que na verdade tinha sido um acidente, e a pessoa ela foi então inocentada, foi algo bem diferente. A justiça brasileira utilizou uma psicografia como uma prova da inocência. Então, para a gente ver que nesse caso, saber a sorte, perguntar, ela foi algo muito importante, foi algo muito útil, foi algo para o bem. Então, foi algo que foi válido, né? Realmente foi uma história bem interessante. E aqui, né, como eu comentei, então é possível sim saber sobre a sorte dos espíritos. Aqui eu coloquei o nosso grupo no WhatsApp. Todos os dias a Rita coloca uma mensagem. E para quem ainda não acompanha tão de perto esse grupo, quem ainda não está nesse grupo, peça para ser incluído, porque essas mensagens elas são riquíssimas. O grande objetivo de nós entrarmos em contato com o plano espiritual é agregar para a nossa vivência, agregar para o nosso conhecimento. E essas mensagens, elas nos trazem consolo muitas vezes, pode nem sempre ser, na maioria das vezes, inclusive, não é um familiar nosso, mas são histórias com as quais nós nos identificamos, que já passamos por situações parecidas na família. Então, vem palavras de consolo, às vezes vêm espíritos trabalhadores e nos contam um pouco mais sobre o trabalho, então são mensagens instrutivas. Às vezes vem espíritos nos dando ânimo para continuar, nos dando conselhos para continuar na nossa caminhada, então são sempre mensagens riquíssimas. Acompanhe quem ainda não acompanha o grupo. Sobre a saúde, então, se podemos fazer questionamentos sobre a saúde, e nós já sabemos que o plano espiritual é bem ligado com essas questões de saúde. Inclusive, nós temos na casa mesmo trabalhos de medicina espiritual, então os espíritos nos auxiliam a fazer tratamentos, a fazer curas. Mas o que chama atenção nesse tópico é que eles falam que a medicina do plano espiritual ainda é muito diferente da nossa medicina. E até trago aqui exemplos do Dr. Bezerra e de André Luiz, que eram médicos na Terra. E o André Luiz, por exemplo, ele desencarnou e ele não virou um médico automaticamente no plano espiritual, né? Tem todo um processo. Depois ele acabou nos trazendo comunicações, trazendo bastante informação do meio biológico, do corpo humano, de forma bem científica, que nos traz muito conhecimento e até relacionado às suas habilidades, mas nem sempre isso é de forma automática, justamente porque a medicina ela é muito diferente. E tem uma questão interessante que eles falam assim, poxa, se tem um médico na Terra e um paciente dele vem a falecer, ele poderia utilizar uma mensagem do paciente ou de pessoas que desencarnaram em situação parecida para o seu próprio estudo, para sua própria atualização, mesmo como um médico? E eles dizem que sim. Toda vez que você busca um conhecimento útil novamente para o bem, sim, faça isso, é válido. E é bem interessante, até porque nós já sabemos que se a medicina da Terra fizesse um trabalho
em sinergia com o plano espiritual, as curas elas seriam mais eficazes, porque precisamos curar o corpo, tratar do corpo, mas grande parte das doenças elas começam no nosso espírito, no nosso comportamento, ou em questões mediúnicas mesmo, acompanhamentos, obsessões. Então, assim, a pergunta sobre a saúde, sobre o funcionamento do corpo, sobre como tudo isso se relaciona, são sim bem importantes, bem interessantes de serem feitas. Sobre as invenções e descobertas, então, puxando o gancho da medicina, nós vamos para a ciência. E a grande questão é se eu quero descobrir, vamos dar um exemplo de uma vacina, eu quero descobrir a cura de uma doença. Quero descobrir uma vacina. Eu posso perguntar para os espíritos, eles vão me dar a fórmula dessa vacina? Afinal, a vacina pode salvar milhões de vidas, ou um remédio promissor pode salvar milhões de vidas, um remédio que trate um câncer, por exemplo. E o plano espiritual deve ter isso mais avançado. Será que é só eu perguntar, um cientista, né, perguntar? E aí eles falam, né? Aqui eu trouxe até um trecho do Céu e o Inferno que fala bem sobre isso. E os espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é a obra do gênio, não se deve adquirir senão pelo trabalho, pois é pelo trabalho que o homem avança. Que mérito teria ele se lhe bastasse interrogar os espíritos para saber tudo? O mesmo ocorre com as invenções da indústria. Então está falando assim: que mérito teria o homem na Terra se viessem as fórmulas prontas do plano espiritual? Não, ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa amadurecer tudo aquilo para que no momento certo ele faça a descoberta. Isso não significa que os espíritos não vão inspirar, não vão auxiliar quando é chegado o momento de uma descoberta, ou até mesmo quando é muito importante ali naquela situação da humanidade que essa descoberta seja feita. E aí continua no Céu e o Inferno. Quando chegou o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias, de maneira a deixar-lhe todo o mérito. Isso acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Então, chegou o momento de uma grande descoberta, é necessário, os espíritos vão sim intuir e vão ajudar. Afinal, a vida verdadeira é a vida do plano espiritual. Aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E aí eles procuram, então, alguém, um homem, uma mulher que esteja apto a fazer aquela descoberta. E aquele cientista, por exemplo, que se preparou, que se dedicou, que está ali trabalhando naquela linha de pesquisa, ele vai ser preparado e ele pode receber essas intuições. Mas se por algum motivo previamente for pensado uma pessoa, mas a pessoa não se dedica, não tem mais interesse naquilo, e isso não impede que eles trabalhem com uma outra pessoa, né? O importante é que a invenção venha à tona e os espíritos vão procurar aquela pessoa mais preparada, assim como eles procuram aquele médium que está mais preparado para um determinado trabalho. Né, os médiuns, eles trabalham com os espíritos, mas os espíritos vão selecionar aqueles que se preparam, que estudam, que têm disciplina, e assim por diante. Sobre os tesouros ocultos, então aqui acho que eu nem preciso falar muito, mas será que o espírito me ajuda a descobrir um tesouro enterrado? Será que ele me fala os números da Mega Sena? E já sabemos que não, porque são questões materiais, questões que espíritos superiores não se ocupam, eles não têm tempo para isso.
E muito cuidado, os espíritos inferiores podem começar a dar dicas só para nos ver bater a cabeça e não chegar a lugar nenhum. Sobre outros mundos, então, tem um tópico que fala assim: podemos fazer perguntas sobre outros mundos, sobre outros planetas? E a resposta é que sim, mas nós temos que tomar novamente um cuidado aqui. E novamente eu trago uma aula passada que fala sobre a escala dos planetas, a escala de evolução dos planetas. Assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. E aí a evolução é na sua constituição física, nos habitantes do planeta. Nós já sabemos que a Terra é um planeta de expiação e provas, que antes foi um mundo primitivo e que vai se tornar um mundo de regeneração. Então, quando nós fazemos perguntas sobre outros planetas, temos que ter em mente que eu, por exemplo, que vivo na Terra, estou no momento de prova e expiação, eu não vou ter conhecimento sobre um mundo puro ou um mundo feliz. Então, dependendo da pergunta, de como ela é feita, para quem ela é feita, o espírito ele não vai saber, porque aquilo não fez parte da sua vivência ainda. Então, só um cuidado para não novamente sermos enganados. Mas sobre outros mundos, sobre essa questão específica, tem nas revistas espíritas, algumas revistas espíritas têm falando sobre o planeta Júpiter, e é bem interessante. Trouxe aqui para nós falarmos, e quem tiver interesse procure, né, na internet, mas Júpiter, nos é trazido que Júpiter é um mundo feliz. É um planeta infinitamente maior que a Terra, inundado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar. As árvores, as flores, os insetos, os animais ali são maiores e aperfeiçoados. A natureza é mais grandiosa e mais variada. A forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Então, olha que lugar bacana para morar. E o que nós percebemos aqui de Júpiter e podemos levar como regra para planetas mais evoluídos do que a Terra, é que serão planetas com matéria mais sutil, que ela tem um peso menor sobre os espíritos, as doenças elas não são tão grosseiras, elas são melhores, né? A matéria ela não causa tanto sofrimento mesmo aos espíritos. A natureza ela ainda mais bela, ainda mais perfeita. A atmosfera, a energia é de bondade, e muito mais de bondade do que da maldade, né? Então é assim. E quando um planeta ele é inferior à Terra, vai ser ao contrário, então vai ter menos luz, a matéria ela vai ser mais densa, as doenças elas vão causar mais impacto naquela humanidade que vive ali, naquela sociedade que vive ali, né? Não tem tecnologia, não tem inovação, tudo isso, tá bom? E aí, já para finalizarmos a nossa aula, praticamente finalizarmos a nossa aula, tem a parte B. A parte B, ela faz uma ligação com o que é trazido no livro dos médiuns, porque traz um trecho do Evangelho que fala dos falsos profetas, e na época de Jesus já é trazido esse alerta para todos nós, que fala assim, né? Amados, não creiais em todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os profetas geralmente são pessoas que nós hoje conhecemos mais como médiums, porque traziam mensagens do plano espiritual, também tinham alguma intuição sobre o futuro, e aí eles eram conhecidos como profetas. Mas aqui já fala, existem os profetas espíritos que são de Deus e aqueles que não são. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, basicamente, fala, aquele espírito que é do mundo, ele não é de Deus. Então, aquele espírito que está mais ligado às questões mundanas, às questões do agora, da terra, da matéria, das questões menores. E aqueles espíritos que pensam no reino de Deus, que falam do reino de Deus, que não estão apegados à matéria, que estão mais desmaterializados, sim, são os verdadeiros profetas. Então já vem esse cuidado de muito tempo. Bom, e agora sim, para encerrarmos, temos a pergunta lá no Google Sala de Aula. E essa pergunta, na verdade, não é uma pergunta que eu coloquei para comentar sobre um aprendizado que você adquiriu após ler ou ouvir uma comunicação do plano espiritual. Então, se nós chegamos aqui no final da aula, eu gostaria que todos tivessem compreendido que a comunicação com o plano espiritual é um presente de Deus. É um presente nós podermos saber como é a vida do lado de lá, saber de onde viemos, para onde vamos, ter amigos que podem nos suportar quando estamos em necessidade, ter respostas, realmente ter uma fonte de conhecimento que nos auxilia na nossa evolução. Tudo isso é um presente. E nós temos que usar esse presente com sabedoria. Usar o tempo dos espíritos com sabedoria, sabendo que eles têm os seus compromissos, as suas agendas e que eles não vão perder tempo com coisas fúteis, com coisas que não levam a nada, né? E quando nós temos um trabalho sério, nós acabamos recebendo comunicações bacanas que nos auxiliam, seja pela psicografia, pela psicofonia, pelas artes. E aqui é realmente para que vocês comentem entre os colegas sobre uma mensagem que você leu, que você recebeu, que você de alguma forma chegou até você e que aquilo mudou um pouco da sua vida, que aquilo mudou um pouco da forma como você enxergava as coisas e realmente te trouxe um aprendizado. E vamos lá comentar, trocar experiências que são sempre muito, muito válidas, né, essas trocas. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Eu agradeço a todos pela atenção, pela presença e vamos fazer a nossa oração final. Agradecer a Jesus pela oportunidade, pedir licença para encerrar os seus trabalhos no dia de hoje e torcer para que em breve tenhamos um novo encontro na nossa próxima aula. Que assim seja, graças a Deus.